Ele abandonou uma carreira promissora na medicina para se tornar pastor em uma pequena cidade. E hoje é considerado por muitos o maior expositor da Bíblia do século XX. Bem-vindo ao canal Histórias e Triunfos. Hoje vamos conhecer a história do doutor e pastor Martyn Lloyd-Jones, o médico que se tornou um grande expositor das Escrituras Sagradas. Já curta, comente, se inscreve em nosso canal e confira as dicas de livros que deixamos na descrição do vídeo. David Martyn Lloyd-Jones nasceu em 20 de dezembro de 1899 em Cardiff, país de Gales, em uma família de origem humilde, de tradição metodista calvinista. Martyn era o segundo de 3 filhos. Quando ainda era criança, sua família se mudou para Llangeithi, uma vila conhecida pelo avivamento galês do século XVIII. Na adolescência, trabalhou nos negócios de distribuição de leite do seu pai e desenvolveu seus estudos em uma escola de gramática em Londres entre 1914 e 1917. E, em seguida, foi estudar medicina no St. Bartholomew's Hospital Medical College, uma das melhores faculdades de medicina da Inglaterra. Aos 23 anos, Martyn Lloyd-Jones já era médico e tornou-se assistente do Dr. Thomas Harder, o médico mais respeitado de sua época em Londres. Obteve seu doutorado pela Universidade de Londres e tornou-se membro do Royal College of Medicine. Durante este período conheceu Bethan Phillips, que mais tarde se tornaria sua esposa. Para o jovem médico, trabalhar com o Dr. Thomas Harder representava o auge da sua carreira e um caminho certo para a elite médica britânica. No entanto, nesse período Martyn experimentou um profundo despertar espiritual e percebeu que, apesar de ter sucesso e reconhecimento, havia um vazio em sua vida. Com este despertar espiritual, Martyn Lloyd-Jones voltou-se intensamente às Escrituras, estudando os grandes reformadores e pregadores do passado. Aos poucos, foi sentindo um chamado irresistível para abandonar a medicina e dedicar-se ao ministério cristão. Em 1927, Martyn deixou a carreira médica para assumir o cargo de pastor na pequena capela de St. Fields, em Port Talbot, no sul de Gales, abrindo mão da fama e da estabilidade financeira para obedecer ao chamado de Deus. Essa decisão causou tanto rebuliço que foi noticiada em vários jornais londrinos. Muitas pessoas não conseguiam entender como um profissional com um futuro tão brilhante havia decidido se tornar pastor de uma igreja em St. Field, uma vila com baixíssimo nível educacional e péssima reputação moral. No entanto, seu ministério foi marcado por avivamento. Muitos descrentes foram alcançados, inclusive pessoas da classe trabalhadora e até homens conhecidos por sua violência e vícios. Martyn pregava com profundidade bíblica, simplicidade e convicção, sempre enfatizando a necessidade de conversão genuína. Homens e mulheres conhecidos por sua impiedade se converteram, enquanto Lloyd-Jones se dedicava a pregar expositivamente a palavra de Deus, versículo por versículo. Durante esse tempo, a influência do Dr. Lloyd-Jones cresceu consideravelmente, e ele já era um dos pregadores mais respeitados do país. Em 1939, Martyn Lloyd-Jones retornou a Londres e lá foi nomeado pastor associado da Capela de Westminster, trabalhando ao lado do renomado pastor George Campbell Morgan. Um dia antes de ser oficialmente aceito no cargo, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, tornou-se presidente da InterVarsity Fellowship of Students, conhecida hoje como Universities and Colleges Christian Fellowship. Durante a guerra, Martyn e sua família se mudaram para Haslemere, Surrey. Em 1943, Morgan se aposentou, deixando Lloyd-Jones como o único pastor em Westminster. A guerra foi um período muito difícil para a Inglaterra, tanto econômica quanto emocionalmente, o que também afetou os membros da igreja. Mesmo assim, a igreja continuou a realizar seus cultos dominicais. Como o prédio da igreja estava localizado muito perto do Palácio de Buckingham e de outros prédios governamentais importantes, estava constantemente em perigo de ser atingido por bombardeios alemães. Em 1944,
uma bomba explodiu a poucos metros do prédio enquanto Lloyd Jones estava lá. Seus cultos matinais e noturnos de domingo e seus estudos bíblicos nas noites de sexta-feira atraíam milhares de pessoas. Lloyd Jones tipificava suas pregações em 3 pilares: ensino para crentes, dado especialmente aos domingos, pregação evangelística, realizada à noite, e pregação doutrinária, reservada para as noites de sexta-feira. Como Charles Spurgeon antes dele, Lloyd Jones vendeu seus sermões escritos aos milhares, os mais importantes dos quais foram as séries expositivas sobre Romanos, Efésios e o Sermão da Montanha. Tudo isso contribuiu para que Martyn Lloyd Jones ficasse conhecido como um dos nomes mais importantes do século XX no campo da pregação expositiva. Enquanto servia em Westminster, Martyn Lloyd Jones se opôs ao liberalismo teológico e aos esforços ecumênicos de vários líderes e denominações. Ele acreditava que esses esforços buscavam estabelecer comunhão entre as congregações sem priorizar as verdades centrais da Bíblia, abrindo espaço para que pessoas que negavam as doutrinas bíblicas centrais fossem acolhidas como irmãos. Ainda assim, Lloyd Jones defendeu uma maior unidade entre os evangélicos, lamentando que muitos fiéis permanecessem em suas denominações sob líderes que negavam ensinamentos bíblicos essenciais. Em um discurso na Convenção Evangélica Nacional de 1966, apelou a todos os presentes que tinham convicções evangélicas que abandonassem suas denominações caso tivessem assumido posições liberais. Martyn Lloyd Jones patrocinou um homem chamado Jeffrey Williams para que este pudesse expor sua biblioteca particular com mais de 2.000 livros puritanos em um local onde o máximo de pessoas se beneficiaria pelo vasto material. Assim, no dia 15 de janeiro de 1945, foi inaugurada em Londres a Biblioteca Evangélica. Como presidente da Inter-University Fellowship, Lloyd Jones foi responsável por promover a teologia sólida e o interesse pela literatura puritana entre as gerações mais jovens. Figuras proeminentes como Ian Murray e J.I. Packer foram profundamente influenciadas pelo trabalho do Dr. Lloyd Jones por meio dessas instituições. A Westminster Fellowship, outra instituição fundada pelo Dr. Lloyd Jones, exerceu profunda influência sobre toda uma geração de ministros que passaram a ser ensinados por ele. Lloyd Jones aposentou-se de seu ministério na Capela de Westminster em 1968, logo após ser diagnosticado com câncer de cólon. Ele acreditava que Deus o havia impedido de continuar a pregar sobre o livro do Novo Testamento, a Carta aos Romanos, em seu estudo bíblico expositivo de sexta-feira à noite, porque ele pessoalmente não conhecia o suficiente sobre alegria no Espírito Santo, que seria seu próximo sermão, baseado em Romanos 14:17. Pelo resto de sua vida, Lloyd Jones se concentrou em editar seus sermões para publicação, aconselhar outros ministros, responder cartas e participar de conferências. Entre suas publicações, uma das mais conhecidas é uma série de 14 volumes de comentários sobre a Epístola aos Romanos, cujo primeiro volume foi publicado em 1970. Sua última pregação aconteceu no dia 8 de junho de 1980, em uma igreja batista. A partir de então, sua saúde piorou. No final de fevereiro de 1981, ainda totalmente lúcido, escreveu um bilhete para sua família no qual dizia: "Não orem por cura. Não tentem me impedir de alcançar a glória." Por mais de 50 anos, Martyn Lloyd Jones seguiu fielmente a programação de leitura da Bíblia de McCheyne. Isso significava que ele leu todo o Antigo Testamento pelo menos 50 vezes e o Novo Testamento e os Salmos 100 vezes. Um de suas últimas leituras foi 1 Coríntios 15, o grande capítulo do Novo Testamento sobre a ressurreição. Em seguida, sua filha Anne orou com ele e então ele adormeceu. No dia seguinte, domingo 1º de março de 1981, o Dr. Martyn Lloyd Jones foi estar com o Senhor. Se você se inspirou nesta história de fé, coragem e transformação, clique no botão gostei e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a continuar contando as histórias que moldaram o nosso mundo. Até a próxima!